Agora vai. Tá conectando. Fala, pessoal, a gente tá de volta aqui. Levamos um pequeno tombinho aqui. Eu já tinha até avisado o Franz, cara, se travar, segura as pontas aí, porque fazer a live simultânea nas 3 plataformas pesa e eu tô fazendo pelo notebook. Mas a gente vai reiniciar, depois eu vou editar aqui melhor essa live pra gente postar. Deixa eu só compartilhar aqui, até o pessoal começar a chegar aqui de novo. Vou mandar lá no nossos grupos de WhatsApp. Então, a gente voltar ao nosso pega do assunto aqui. A galera já está com a gente aí, já está firme. E vamos continuar aqui. Bom, o Fran, então a gente estava falando o seguinte, a gente estava falando sobre a questão da desempenadeira, da norma técnica. O que eu estava pegando no ponto ali? Até um inscrito do meu canal tinha comentado numa live comigo, falou assim, a visão dele eu achei bem coerente. O importante é que tenha um preenchimento total. Então, a ideia é igual dessa desempenadeira que você falou, né, dos frisos dela do lado, ela vai dar um preenchimento total. Então, não quer dizer que eu tenha que ter dupla camada, eu tenho que ter um preenchimento total daquilo ali, seja usando uma queima, ou seja, tendo uma desempenadeira específica. Tá? Tipo, a gente que está em rede social, a gente tem um conhecimento mais aprofundado que a gente tem contato com as empresas. Uhum. O que é a norma técnica? A norma técnica são regulamentos para instalação de pisos e revestimentos, e isso é definido por quem? Pela indústria cerâmica, ela manda representantes, tá? Das várias indústrias cerâmicas, manda 1, 2 representantes, as indústrias de argamassa, as grandes construtoras, empresas de outros segmentos da construção civil, baseados nas práticas do dia a dia, de construção, de novidades que vêm de fora, tal, eles vão instituindo certas normas para garantir a qualidade de assentamento no geral. Então, assim, para ter um assentamento garantido pela empresa de piso e pela empresa da argamassa, o profissional, que no caso sou eu ou você, tem que seguir um grupo de normas criadas para justamente padronizar o tipo de assentamento que é feito com aquele produto. Então, para uma ideia, você é o cliente, você me contratou para fazer o serviço, certo? A empresa do piso que você comprou tem as normas, segue esse padrão de normas. A empresa da argamassa também. Aí diz na norma que para o porcelanato é necessário uma argamassa aditivada, certo? Aí você vai lá e fala assim, não, eu vou gastar aqui 50, 60, 80, 100 reais no método do porcelanato, mas vou comprar uma C1 mesmo e eu tá com chapisco, com cola chapisco lá no meio, faz uma gororoba lá e assenta o piso, beleza. Cara, você perdeu a garantia dos dois, tanto da argamassa como do piso, porque você fez uma coisa que foge do padrão das normas de assentamento criadas por essas duas empresas. Então, assim, para que serve essa norma? Para caso dê um problema no teu piso, que você é o dono da obra, você vai ter 3 frentes para atacar. Então, assim, o piso da sua casa foi assentado e deu pau, certo? Você tem a garantia da argamassa, você tem a garantia do piso, da indústria do piso. Então, deu pau na sua casa, você entrou com ação na justiça, beleza. Eu acho que foi a argamassa. A indústria de argamassa vai lá e fala assim, cadê a nota fiscal da argamassa? A nota fiscal da argamassa está aqui. Então, na nota fiscal da argamassa já dá o problema. Bom, você comprou uma argamassa errada. Essa argamassa não é indicada para esse piso, então você já não tem garantia. Por quê? Porque você já fez uma invenção. Você colocou uma cola chapisco numa C1 e tal. Beleza. Quem foi que orientou? Quem foi que autorizou fazer isso? Fui eu mesmo. Então, a garantia é por sua conta. Foi o meu pedreiro que disse que não precisava ter comprado a argamassa aditivada. Eu aditivava na hora aqui. Então, você pega a indústria cerâmica de argamassa e fala assim, então agora você processa o seu pedreiro. A gente mandou assentar desse jeito. Você assentou de outro jeito, a culpa é do pedreiro. Beleza. Aí o pedreiro, no caso eu, tô seguindo a norma, tô fazendo certinho. E deu pau no teu piso. Falou, Franz, por que o meu piso soltou? Falou, olha, eu fiz de acordo com a norma. Dupla camada, bonitinho e tal. Então vamos lá. A argamassa era indicada para o assentamento? Era.
Beleza, e o piso soltou mesmo assim? Soltou. Então vamos lá. Então o problema não é o França. Então, dos 3 que podia ser processado, um já tirou o corpo fora porque fez a coisa certa, certo? Então eu já saí fora. Aí a indústria de piso vai vir na tua obra, vai mandar um representante da região dela que vende piso, vai pegar uma peça do piso sem assentar, da caixa fechada, e vai arrancar um piso do chão e vai levar os 2 para o laboratório. Tá? Ela vai fazer testes. Se nos testes da indústria cerâmica for detectado que há um problema de fabricação do piso, por isso que ele soltou, a empresa cerâmica tem que ressarcir você, que é o consumidor. A empresa cerâmica fez os testes e o problema não é com ela. E eliminou o Franz, eliminou a indústria cerâmica, sobra quem? A de argamassa. Aí a justiça vai mandar a indústria que vende argamassa fazer o teste de aderência. Bom, a argamassa tinha que ter componente X, Y e Z. Beleza, mas esse componente químico que vai na argamassa aqui estava em menor quantidade do que o necessário. Então, o problema da argamassa, então você, consumidor, vai ser ressarcido pela indústria da argamassa. A argamassa estava certa e o piso estava errado. A indústria do piso que vai ressarcir você. Ah, mas a indústria do piso estava certa, a indústria da argamassa estava certa. Sobrou para quem? Para o França. Era porcelanato dupla colagem, eu fiz colagem simples, o piso soltou. Beleza, então você processa o França. Então, assim, é um sistema que funciona para piso, mas também funciona para carro. Você compra um carro a álcool e coloca gasolina. Não vai funcionar. Você compra um carro a diesel e coloca álcool. E nessas questões de garantia, vamos pôr assim, aplica o piso B e C. Tem garantia? Não tem já, né? Não, porque assim, o pessoal acha que a indústria cerâmica fabrica o piso A, que é o extra, fabrica o piso B, que é o que tem defeito, e fabrica o piso C, que é o refúgio. Na verdade, ele não fabrica isso. O piso B e o piso C é o piso A que não deu certo. Passou no processo seletivo, você não é A, você tem um detalhe. Isso. Então, mas ela não vai jogar fora, porque ela tem cliente que vai comprar. Exatamente, aí que tá o problema. Uma coisa que pouca gente sabe, hein? No lote de piso A também pode vir piso B. Por quê? Porque assim, ó, fez a fabricação do piso A, fez o lote lá, 1 milhão de metros quadrados de piso A. Aí, no processo de seleção, vai 200 mil, 800 mil é piso A mesmo, verdadeiro, legítimo mesmo, pode cravar que é gol. Mas aí, no processo de fabricação, saiu ali 100 mil metros ali, que é B. E aí saiu mais 100 metros de refúgio, que aí aquele ali é para refúgio mesmo. Aí o que eles fazem? No piso B, a tolerância de 5% de adição de piso B no piso A, porque você vai usar o piso B para recorte, você vai usar o piso B para rodapé. Então, assim, a empresa cerâmica é autorizada pelos órgãos que cuidam dessa parte a colocar 5% de piso B no piso A e te vender como piso A. Tem esse detalhe. Ela te vende um piso B e te cobra por um piso A. Tem esse detalhe. Aí o refúgio, como não dá para disfarçar, aí é vendido como refúgio mesmo. Porque aí isso não dá para disfarçar. Isso é tão ruim que não dá para disfarçar. Aí é vendido como piso. E vende. E vende. Não tem jeito de vende. Cara, o Brasil é grande, tem público para todo mundo. E compra preço, né? O cliente está buscando preço, ele não está buscando qualidade. Isso. Assim, ó, tem um cliente que busca a marca e aí não interessa. É marca. Ele quer marca, ele vai pagar o quanto for pelaquela marca. Você vai comprar um carro XYZ por causa da marca. Eu quero ostentar a marca. Entendeu? Eu quero pôr um piso de marca na minha casa. Então eu vou naquela fábrica que tem sua rede de lojas próprias, pega o projeto da sua casa, joga lá e fala assim, ó, não quero saber quanto custa. Eu quero que seja tudo no seu piso. Tem cliente que faz isso. Tem cliente que procura o custo-benefício. Ele está disposto a bancar uma grana razoável num piso de boa qualidade, mas ele também não está rasgando dinheiro. É o custo-benefício. E tem o cliente que não pode se dar ao luxo de comprar um piso lá muito bom. Tipo, a grana é curta, mas eu tenho que pôr piso. Então, assim, eu vou dar o que der. Tipo, eu vou comprar o que der. Ele vai com o dinheiro contado, ele compra aquilo que está na possibilidade dele. Então, tem mercado para 3 tipos de consumidor no Brasil. O Brasil é muito grande, gente. O Brasil é muito grande. Outro detalhe também. Junta espaçadora. Tá? Assim, tem que seguir a norma, a indicação do fabricante ali.
as chances de dar ruim, onde é mais possível dar ruim você mudar uma junta espaçadora. A gente sabe, o cara quando ele é bom, ele é caprichoso, pediu ali 1,5 milímetros. Ele é caprichoso, ele vai conseguir sentar com 1 milímetro, vai ficar mais bonito. Mas quais são os riscos ali? O que pode acontecer quando você muda uma junta espaçadora? É a história da norma, de novo, né? A gente entra de novo naquela nuance de que o fabricante, ele pede a junta espaçadora de acordo com o teste que já foi feito antes de ser lançado. Então, foi feito o teste. Dá para ser feito? Dá. Mas qual que é a margem de segurança que a gente tem? É X. Então, dá para fazer com 1,5, mas a gente manda fazer com 2 para não ter nenhum risco. Beleza? Então, assim, você quer fazer um negócio dentro da norma, segue o que está na caixa do piso. Mas aí o que acontece? Aí o cliente sempre pede, mas não dá para diminuir um pouquinho essa junta? Não dá para fazer mais fininho? Dá para fazer. Se você pega um piso de 2 milímetros, por exemplo, você consegue fazer ele até com 1. Dá para você quebrar 50% disso. Só que aí incorrem 2 problemas. Primeiro, tem que saber o tipo de piso que você está sentando. E segundo, você já sabe que você já vai fugir da garantia. Se esse piso der pau, você já perdeu a garantia. Mas aí tem um segundo problema. É a absorção de umidade. Se você assenta porcelanato, que é 0,05% de absorção de umidade, mesmo que você diminuir essa junta de 2 para 1, ela não vai absorver umidade suficiente para expandir, para aumentar de tamanho. Mas a cerâmica é 6% de umidade. Então você imagina que se você pegar e deixar uma cerâmica de molho, ela vai crescer, ela vai expandir por umidade. E o que acontece? Ela expande quando ela está úmida e quando ela seca, ela contrai. Então, esse movimento de aumenta, diminui, aumenta, diminui, o que acontece com a argamassa? Ela desplaca. Então, a questão da junta espaçadora é o seguinte, se for em porcelanato, dá para fazer e não tem tanto risco, mas você perde a garantia. Agora, na cerâmica, se você fizer, o risco de dar ruim é gigante, mas é muito grande. Porque a cerâmica absorve muita umidade. Quando ela absorve umidade, ela aumenta de tamanho. Aí um piso vai começar a empurrar o outro. Você tem uma fileira de 10 pisos ali e para piorar a tua situação, os pisos estão travados na parede. Aí, meu irmão, aí pá, solta o meio mesmo. Por que piso de apartamento solta? O pessoal fala assim, Franz, eu tô morando no apartamento aqui, meu Deus do céu, o piso tá explodindo na minha sala aqui. Piso é cerâmico, a absorção de umidade é altíssima, 6%. O piso é assentado num espaçamento diferente que vem na caixa e o profissional ainda travou o piso na parede. E o prédio movimenta. Cara, o prédio movimenta, dependendo da altura da laje que for, ele movimenta até 1,5 centímetros para cada lado. É mais. Eu fui limpador de vidro externo de prédio, no balancinho. Você tá lá em cima e fica desse jeito, assim, você vê o prédio balançando. Fala, cara, essa porra vai cair. Então, você imagina um piso assentado, tá? Na correria, porque você sabe que construtora não é o capricho do cara que é contratado para fazer uma casa só. É aquela correria de produção e passa argamassa para 10 pisos e o outro vem assentando e não tira o pó do fundo do piso também, já vai assentando com pó e tudo, aquele enrolado, tal, beleza. O pessoal começou a mudar. Aí o piso está travado na parede, aí começa a absorver umidade de algum lugar, banheiro, uma pia de cozinha que está pingando ali, a umidade começa a entrar e começa a ir, né? Entra piso e vai. Aí o prédio movimentando, daqui a pouco começa a explodir piso para tudo quanto é lado. O povo grava e bota na internet. Meu Deus do céu, tem um espírito na minha casa, tem um espírito está saindo do lugar. Não é, cara, é tudo processo. A empresa cerâmica, a indústria cerâmica de argamassa já criou processo de assentamento normatizado para não dar esse tipo de problema. Mas aí o que acontece? O cliente quer fugir da norma. O azulejista acha que não tem que seguir. Ninguém manda em mim. Quer ser do piso, eu sento do meu jeito e pronto, acabou. Entendeu? Cada um quer seguir a sua própria. Eu sentava raiz, eu fazia assim, eu fazia desse jeito assim, aí. Desse jeito. Essa cunha aqui eu vou jogar no mato, isso aqui não presta pra nada. Então, assim, já foi criado a técnica e a norma para regulamentar. O produto tem que ser assentado de maneira igual do Oiapoque ao Chuí. É para isso que a norma serve, para normatizar o assentamento. Só que aí no Oiapoque os caras assentam de um jeito, no Chuí assenta de outro. Aí, meu irmão, não tem piso que aguenta. Tá. Vou colocar você numa saia justa agora, porque se não tiver uma polêmica não é legal. Não vem não! Você é careca igual, só falta óculos, hein? E o charuto, já deu dor de cabeça,
Não, mas isso aqui é um trem assim que a gente sabe lidar com isso, né? Assim, a opinião é uma coisa diferente. Já deu dor de cabeça, eu acho que em todo lugar vai ter isso, todo tipo de profissão tem isso. Tabela de preço. Existe tabela de preço? Tem como ter tabela de preço num país igual o nosso, num Brasil desse tamanho? Deveria. Eu vou te falar por quê. O argumento que todo mundo defende para ter uma tabela de preço, inclusive aquele nosso amigo lá, chato pra caramba, mas ele tem uma certa razão na lógica dele. A gasolina, ela é cara em qualquer lugar do Brasil. Uhum. Qualquer lugar do Brasil que você for, ela é cara. Ela é cara aqui, ela é cara no Mato Grosso, ela é cara no Amazonas, ela é cara no Rio Grande do Sul, ela é cara em todo lugar. Certo? Então, assim, o custo de vida é que varia. Mas O custo de vida do brasileiro varia. Para morar em São Paulo, você gasta X por mês. Uhum. Para morar no Mato Grosso, você gasta X por mês. Para morar no Amazonas, você gasta X por mês. Então, assim, tem como fazer tabela de preço? Se aqui no estado de São Paulo eu ganho, vou te dar um exemplo, tá? Um profissional aí de uma área de médico, dentista, tal. O cara ganha lá seus 10 mil por mês, 20 mil por mês. O cara consegue pagar 100 reais no metro quadrado do piso para assentar. Mas aí o cara tá lá no Nordeste, como o mesmo médico, a mesma formação como médico, o cara ganha 5 mil, ele ganha metade do paulista. Como é que ele vai pagar 100 conto pro cara sentar piso lá? Então, assim, aí começa a lei da oferta e da procura. Você tem, por exemplo, no Brasil, você tem um estado, tá? Vamos pegar a cidade de São Paulo como base. Você tem a cidade de São Paulo ali e tal. A galera tem a margem de preço, não é tabela, gente, é uma faixa, tá, de preço. A galera cobra entre 80 a 120. Isso depende do quê? Depende basicamente de 3 fatores, tá? Você tem que ter um nome na praça, porque se você tem nome na praça e eu não tenho, você vai cobrar mais caro que eu, isso é a lógica. Você tem nome na praça, a pessoa já te conhece, o pessoal já te contratou, você foi indicado, eu não fui. A oferta e a procura. Você tem muito serviço, você não tem que pegar serviço barato, você está resguardado com massa de serviço. Então, assim, se eu tenho nome na praça, eu já tenho minha estrutura, já tenho meu trabalho já identificado com a comunidade, eu posso cobrar meu preço. Você está começando agora, você vem de outro estado, tal, você vai ter que abrir frente, você ainda vai se tornar conhecido. Só nesse processo já tem uma diferença de preço entre eu e você. Mas nós dois vamos trabalhar dentro de uma margem de preço da nossa cidade. Por quê? Se você pedir mais barato do que o normal, as pessoas vão deduzir que você não sabe fazer o serviço, que você é um iniciante, que você é um aventureiro. Se você pedir caro demais, você sai daquele orçamento que o cliente tinha para gastar. Então, assim, você fica entre a sua margem e a margem da cidade. Então, assim, só na concorrência já tem essa diferença. Se você é um cara conceituado no ramo, você já vai pedir mais que a margem normal. Mas você também não vai extrapolar demais porque senão o cliente não te contrata. Se você é um cara que pedir abaixo da margem da sua cidade, o pessoal vai deduzir que você não sabe o que está fazendo. Porque assim, ó, você pega o teu carro, tá? Você tem um carro. Você ou qualquer pessoa que está assistindo a live aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo explicar, gente. Às vezes a gente tem que fazer analogia para poder ser bem compreendido. Você tem um carro, o teu carro tem um problema no motor. Você chega no mecânico ali da esquina, aquele mecânico ali que ninguém conhece, abriu semana passada ali. Ele vai te cobrar 500 para resolver o no motor. Você vai na concessionária, o cara vai te cobrar 2.500. Só que na oficina que te cobra 500, ele fala que o problema é simples. Aí na oficina da concessionária, o problema, o problema tá grave, aqui tá feia a coisa. Porque aqui eu vou ter que trocar isso, aquilo, eu vou ter que fazer aquilo outro. Beleza. O primeiro lá te apontou um defeito. O cara da concessionária te apontou 4. Então, o trabalho desse aqui vai ser proporcional. O preço é proporcional à quantidade de trabalho que ele vai executar. De repente, esse aqui tá te falando assim, eu vou te cobrar X para resolver um problema. Mas semana que vem você vai me trazer de novo, na outra semana você me traz de novo, na outra semana também. Você vai resolver um por vez. Lá o cara já falou assim, já resolve tudo. E vai ficar esse aqui. Então, assim, já entra muita questão de nome, né? Igual você falou pro pessoal, eu tenho a porcelanaria, tenho canal no YouTube, mas se eu for comparar preço, quem sou eu na fila do pão atrás de uma Porto Belo, uma oficina da Porto Belo? Como que eu vou cobrar igual a Porto Belo? Aí já é a questão, lembra que eu estava falando sobre ter um nome no mercado, né? Aí você já está, você
produz porcelanaria, a Porto Belo também. Uhum. Só que a Porto Belo tem uma coisa que você ainda não tem, que é o nome, é a marca, entendeu? A Fiat fabrica carro, a Ferrari também. E o cliente vai pagar por status, né? Aí é questão de status, é questão de marca, aí é aquela questão do ego da pessoa. Eu quero ter uma pia da Porto, sabe, da oficina da Porto Belo, entendeu? Cara, é a mesma coisa, basicamente. Só que, tipo assim, aí tem o selinho ali, vai ter uma marquinha, um selinho, alguma coisa da Porto Belo. Não, aí eu quero que minhas visitas cheguem na minha casa, lava a minha mão e olha ali o selinho da Porto Belo na minha pia. A questão não é a pia, a questão é o ego. É o nome. A pessoa tá pagando para ter o ego massageado ali, é outra história. Assentamento de piso, gente, é o seguinte, é o que eu sempre comento com o cliente. Se você é cliente, acho que a maioria esmagadora do público que está assistindo a gente aqui é profissional, né? Profissional, a gente fala a palavra da obra mesmo, não tem muito lero-lero, não. A gente fala o que tem que falar. Agora, se você é consumidor, está me assistindo aqui, é o seguinte, como é que você contrata um bom profissional? Primeiro, o ideal é que esse profissional, ele já tem um nome no mercado já conceituado. As pessoas possam indicar ele. Tipo, eu nunca contratei esse cara, não entrei lá no aplicativo lá da minha cidade e contratei o cara. Não, o cara foi indicado, ele fez serviço para um parente meu, para um amigo meu, para alguém conhecido. Eu vi o trabalho dele ao vivo. Aí é outra história. Segundo, esse profissional, qual que é a linha de preço que esse profissional trabalha? A margem da minha cidade é essa, ele está acima, um pouco acima, não muito acima. É proporcional à qualidade dele. O cara é bom pra caramba, mas ele tá pedindo abaixo da margem da cidade, alguma coisa tá errada. Que existe uma média, tá? Em qualquer cidade que você for trabalhar, tem uma média. Então, assim, vou dar um exemplo. Na minha região aqui, R$50 o metro de porcelanato é a média. Eu trabalho a 60, porque eu tenho um nome na praça. Tem cara que trabalha a 40. Quase chegando no mínimo da margem. Se o cara pedir 15, ninguém dá serviço pra ele, porque já sabe que ele vai fazer caca. Entendeu? Tipo, é isso que eu tô falando. É igual você ver um anúncio na OLX ali, de um carro ou de um trem. Quando você vê abaixo do valor, peraí, tá errado. Muito abaixo. Vendo carro esportivo, ano 2021, 10 mil. Para entregar na hora. Você fala assim, o motor tá fundindo, estourou o câmbio, já, entendeu? É basicamente isso. Então, assim, se você é cliente e vai contratar um profissional, o ideal seria que esse profissional tivesse uma obra para mostrar para você, ao vivo. Vai lá ver o serviço dele. Seria o ideal, tá? Seria o ideal. Por quê? Porque aí você vai realmente atestar que aquilo que ele está te pedindo, valor metro quadrado, vale porque a qualidade dele você está vendo ali. Mas mesmo assim, não tem como, o cara já acabou a obra ali, não tem como ele ir lá na casa do cara, já está morando, pá, beleza. Então é o seguinte, contrata o cara, mas faz o seguinte teste. Você vai fazer essa parede de azulejo aqui para mim. Conto. Essa parede vai ser teu teste. Tu faz a parede. Se essa parede ficar boa, a gente continua o serviço. Se for perder material, você perde pouco. O cara, já aconteceu comigo em obra, do cara fala assim, Franz, é o seguinte, vamos combinar, vamos. Beleza, o cara foi embora, voltou na sexta. Eu já tinha feito, tinha feito a cozinha, um banheiro. O cara falou, mano, você confia mesmo? Falou, eu confio porque você foi indicado. Então, assim, não com você eu durmo. Mas se fosse outro, eu venho aqui todo dia. Mas uma coisa eu falo, Fernando, igual assim, no serviço do azulegismo, nem tanto. Dá para passar, igual você falou. Você contrata o cara, mesmo se eu não conheço. Você dá um voto de confiança, você vai lá, pega uma arinha de serviço lá no fundo, só faz lá, deixa eu ver. Bom, ali você já consegue fazer um teste. Agora, no nosso caso, vamos pôr a porcelanataria. A responsabilidade de ter um bom acabamento, ela é do cliente também. Porque o cliente hoje, com esse avanço da internet, ele contrata um profissional por foto, por um vídeo. Cara, e hoje qualquer um pega uma foto sua, um vídeo seu e posta lá. Não quer dizer que ele está fazendo. E muita gente está se aventurando. Então, o cliente tem que ter essa responsabilidade também. Eu sempre falo, olha, você é cliente, aonde você fez o serviço? Quem foi seu cliente? Deixa eu ir lá ver. Pronto, você viu, ou senão o cara tem que ter um showroom, tem que ter o espacinho dele. Essa questão da tabela de preço, é bom entrar nela, eu acho bacana, funciona até pro meu lado também, é a questão assim, da desigualdade social que a gente existe. Igual você falou, São Paulo, por que um dia de você viu? Eu faço uma aula de precificação com os meninos, São Paulo chega a ter diárias de acabamentista de R$400 por dia. Aí você me pega um cara lá do Maranhão, lá no final do Maranhão, que ganha R$100 por dia. Como que tabela isso?
Não tem como tabelar. Tem como, assim, eles conseguir ter equivalente a uma mesma margem de lucro com valores diferentes. Jair, vou te dar um exemplo. Você sabe que eu já me encheram muito o saco por causa de um certo personagem cômico de circo que faz umas paranauê muito loucas aí e tal. Vieram com essa história de tabela de preço, beleza. O raciocínio é simples. Eu fiz um vídeo explicando assim, ó, como ganhar 10 mil reais por mês assentando piso. Cara, deu uma polêmica tão grande no meu canal, porque tinha gente me xingando, falando que eu era louco, que onde já se viu alguém no Brasil ganhar 10 mil assentando piso. Aí já entrou outro e falou assim, mano, 10 mil eu tiro em uma semana assentando piso. Eu falei, cara, tipo, você entende a desigualdade? Quem comentou que era impossível morava numa região em que o assentamento de piso era 15 conto. Quem comentou que era fácil de ganhar, trabalhava em São Paulo fazendo serviço a 120 reais o metro. Aí o cara assenta 30 metros por dia, você imagina. Então, assim, a desigualdade é tão grande que não tem como tabelar. Não tem. Porque, assim, ó, numa região igual São Paulo, um empresário, por exemplo, ele consegue ganhar 100 mil reais por mês. Certo? Ele ganha 100 mil reais por mês, enquanto um azulejista ganha 10 mil, 15 mil por mês. Então, já tem essa diferença. Se você for para certas regiões do Brasil, o mesmo empresário com a mesma formação acadêmica não ganha 20. Como é que o azulejista vai ganhar mais que ele? É uma comparação bacana. Eu tenho um amigo que ele é, né, formado, é advogado aqui no Brasil, e hoje, lá nos Estados Unidos fora, ele trabalha de garçom e ganha mais do que ele ganhava como advogado aqui. Realidade sua diferente. Literalmente é isso. O pessoal fala assim, mas a gente tá todo mundo no Brasil. Gente, se vocês pegarem a Europa, cada país da Europa, se vocês somarem a Europa ali, o grosso da Europa, não dá o Brasil. Na verdade, nós moramos num país em que cada estado deveria ser um país. Essa que é a questão. Se você pegar o mapa mundi e você olhar a Europa, tem uns monte de país pequenininho ali. Se você somar aquele monte de país pequenininho, não dá o Brasil. Então, assim, o Brasil tem países, dentro do país, do Brasil, tem países ricos e países pobres. Eu vou te dar um exemplo. São Paulo seria a Inglaterra do Brasil. Tipo assim, o grosso do dinheiro está em São Paulo. A Suíça, entendeu? Aí você tem Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Você tem Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Cara, a nata do dinheiro está aqui, Mato Grosso, por causa do agronegócio. Mas o agronegócio, o dinheiro não fica no Mato Grosso. O dinheiro vai para fora. Então, assim, o Mato Grosso é um dos países que produzem mais riqueza, mas a concentração de dinheiro não fica ali. Então, assim, aqui em São Paulo se ganha dinheiro com especulação imobiliária, especulação financeira, mercado futuro, bolsa de valores. É um dinheiro que não é dinheiro, é um dinheiro digital. É uma coisa que não está circulando ali. Então, assim, aí tem a cadeia produtiva. A cadeia produtiva do piso está em São Paulo e no Sul. Tem uma cadeia pequena produtiva no Nordeste de piso. Então, assim, aí você começa a entender que o Brasil é Brasil, mas ao mesmo tempo são países diferentes. Você vai comparar, por exemplo, a desigualdade. Você pega o estado de São Paulo. Cara, o estado de São Paulo é o estado mais evoluído do Brasil. Em todas as áreas, tecnologia, infraestrutura, tudo. Você pega o estado de São Paulo e compara com qualquer estado longe do eixo Rio-São Paulo aqui, longe do sul-sudeste. Do centro-oeste para cima. Compara São Paulo com qualquer estado. A qualidade de vida da população, o quanto de saúde que essa população tem, a renda per capita. Aceitação comercial, cara. Pô, eu moro numa cidade de 50 mil habitantes. Eu fui dar um curso numa cidade de 5 mil habitantes e só de você conversar, você vê o comércio, a economia ali é totalmente superior à minha realidade aqui. Exato. Uma cidade de 5 mil também, é São Paulo, né? Tá ali do ladinho, igual eu fui em Boracéia, do ladinho de Bauru, do ladinho de Pederneiras. É uma cidade que está perto de uma cidade maior, então, na verdade, ela fica transitando ali, entendeu? Tem cidades no centro-oeste, que é uma cidade pequena, numa imensidão entendeu? De plantação. Ou você tem aquela cidade ou você não tem nada. É basicamente isso. Aqui no estado de São Paulo, não.
Eu moro em Rio Preto, uma cidade de 450, 500 mil habitantes. Só que em volta dela tem cidades de 100 mil, tem cidade de 50, tem cidade de 30, e todas elas convergem para o centro maior que é Rio Preto. Ribeirão é assim, Campinas é assim, Sorocaba é assim. Agora, tem cidades no Brasil, tem estados no Brasil, que uma cidade de 10 mil habitantes é quase uma capital, cara. Você entendeu? Aqui, uma cidade de 10 mil habitantes é uma cidade pequena na minha região. Tem estados do Brasil, uma cidade de 10 mil habitantes é uma cidade grande. Então, assim, a lógica do preço, do custo-benefício é a mesma, e de tabela de preço é a mesma. Não dá para você igualar uma cidade pequena do interior de São Paulo com uma cidade pequena do Nordeste do Brasil. O custo de vida é muito diferente. Mas é assim, igual eu tava falando assim, às vezes, pô, vamos pôr ali, o cara ganha, né, no estado de São Paulo ali, vamos pôr, pegar o grande centro ali, R$ 400 por dia, comparado com o Maranhão, qualquer cidadezinha do interior ali, de 100 por dia. Não quer dizer que um ganha menos que o outro. Porque pô, eu ganho 400, mas eu gasto 250 para manter os meus custos. Eu ganhei só 250. O outro ganha 100, mas ele não tem nem R$ 10 de custo para fazer aquilo. Mas é isso, o povo só se concentra no preço. Você acabou de falar uma coisa que é verdade. O cara ganha R$ 400 por dia aqui. Só que quanto que é o aluguel dele em São Paulo? O aluguel aqui não é menos de 1.500 conto. O cara que ganha 100 por dia lá, paga 150 de aluguel por mês. Então, assim, na verdade, o cara lá vive melhor do que o cara daqui. Entendeu? Muitas vezes, nesse equilíbrio da balança do quanto você ganha com quanto você gasta, o cara de São Paulo tá com a corda no pescoço, enquanto o cara de uma cidade, de um centro menor, tá mais tranquilo, ele consegue ter uma vida mais confortável. Entendeu? Esse que é a balança, o negócio não encaixa por causa disso. E outra, assim, em relação ao tipo de serviço, você cobra lá R$ 150 no metro de piso, fazendo uma suposição aqui, mas é um acabamento detalhado, cheio de paginação e não sei o que não vai render. E talvez o outro cobrou 50, 60 num piso ali, cara, você pega umas áreas abertas lá e faz 50 até 60 metros num dia de serviço. Para matar esse assunto de tabela de preço, a galera, quem quiser seguir a minha linha de raciocínio, segue. Quem não quiser seguir, eu entendo, tá? Eu entendo que é um assunto polêmico mesmo, mas vamos dar a seguinte ideia para vocês. Vamos instituir a seguinte ideia de uma tabela de preço baseada no tamanho do piso, como foi proposto para o nosso amigo do charuto, tá? Então, assim, vamos pegar um piso 60 por 60? Então, o piso 60 por 60 tem como tabela de preço R$60 o metro, certo? O cara de São Paulo que pegar um apartamento para fazer a R$60 o metro passa fome. Mas um cara no Nordeste do Brasil que pegar um apartamento para fazer R$60 o metro, ele fica rico. Rapaz, se eu pegar 60 aqui, eu fico milionário. Você tá louco? Você entende a disparidade da ideia da tabela de preço? Em São Paulo, com o custo de vida que o cara tem lá, se ele pegar a pizza a R$60 o metro, ele morre de fome. Porque lá o aluguel é mais caro, lá tudo é mais caro. Lá a capital do Brasil é lá, gente. Pensa o pessoal que é Brasília. Não, Brasília é a capital administrativa. A capital do Brasil é São Paulo. Lá tudo é mais caro. Então, se você pegar um piso lá, R$60 o metro, você morre de fome. Só que se você pegar, na Bahia, no Maranhão, Sergipe, um piso a R$60 o metro, o cara ganha mais que o prefeito da cidade. Aí o azulejista vai ganhar mais que o prefeito? Que jeito que o azulejista vai ganhar mais que o prefeito? Não tem jeito. Entendeu? Então, os caras não vão deixar isso acontecer. Então, assim, fácil falar quando você está numa zona de conforto, né? Quando você está num grande centro, é fácil você bater no peito e falar assim, eu acho que aqui o Brasil, o piso tem que ser pelo tamanho do formato do piso. Você tá, onde que a pessoa que sugeriu isso está? Balneário Camboriú. Você acha que tem dinheiro lá? Eu tenho certeza. Eu não acho. Eu tenho certeza. Então, assim, é fácil para uma pessoa em Balneário Camboriú ditar uma regra de que o piso tem que ter pelo formato. Eu queria ver se ele tivesse que o Pará ele dar essa ideia. Vai morar no Pará e dar essa ideia para ver se... Eu acho assim, claro, se você for comparar uma instalação de piso, ela é realmente relacionada ao tamanho de piso. Mas assim, desde que, você tem um preço de piso de instalação no piso 60 por 60. Se eu vou instalar 1,20 por 60, vai ter uma diferença, sim. É meio difícil eu instalar pelo mesmo valor, 1,20 por 1,20, por exemplo, do mesmo preço que eu instalo 60 por 60. Eu vou ter um custo a mais, eu vou precisar de ajudante e tal. Mas assim, se eu pego 60 por 60 é um preço, 70 por 70 é outro preço, aí já é um pouquinho forçado.
E a lógica não se mantém, porque assim, ó, a ideia da tabela de preço é ser pelo tamanho do piso, beleza? Beleza. Aí você pega 10 por 10 a 10 reais o metro? Como é que é? Você pega 10 por 10 a 10 reais o metro? Não. Então a lógica de piso tem que funcionar para todo Se eu mundo. for Você cobrar pega acima, abaixo, tem que cobrar. você pega a pastilhinha 2 por 2 para Aí você não sentar vai 2 reais. pegar. Você pega 2 por 2 para sentar 2 reais o metro? Aí, Então, é assim, igual, ó, a pessoa é tão inteligente que ela criou uma regra para uma tabela de preço que não leva em consideração todos os tamanhos, só um tamanho X para cima. Não, regra. Hoje são vários critérios que a gente coloca, né? Pô, se você tá num patamar da sua vida, numa situação da sua vida, que você pode escolher o piso que você quer assentar, não, eu só quero assentar piso bom de primeira e só pega tanto. É ótimo, você chegou, você conseguiu trabalhar, você investiu no sua empresa, no seu trabalho, na sua persona ali, e chegou nesse ponto. É uma coisa. Agora, colocar isso como uma situação de todo mundo, que todo mundo deve fazer, cara, não querer dá. polemizar isso, querer politicar isso é que eu não concordei. Assim, na ideia, no geral, a ideia é ótima. Só que militar a favor disso num país que é tão desigual é injusto, porque você passa uma ideia, uma falsa ideia para uma pessoa, a pessoa acredita naquilo. Assim, eu pauto os meus vídeos, as minhas opiniões profissionais em verdades. A gente mede Não, muito o que a gente fala, né? eu vou ser branco e franco para você, Jair. Quem me acompanha no meu canal sabe, eu meço bem as palavras para falar. Nem quando fui atacado por essas pessoas, não foi só um, foram vários, eu me dava o direito de sair esbravejando, não. Por quê? Porque eu pensava bem no meu público. Uhum. Bom, como o meu público vai encarar o que eu falo? Entendeu? Eu não compro. Gente, eu não entro em qualquer briga, não. Só que se eu entrar também, vocês me aguentam. Então, assim, essa questão da tabela de preço, a ideia parece ótima. Se a tabela de preço fosse dentro de um único estado. Vou te dar uma ideia. A tabela de preço funcionaria dentro do estado de São Paulo? Eu acho que não. Não funcionaria, sabe por quê? Porque a gente tem a capital, tem cidades com mais de 1 milhão de habitantes, tem cidade de 10 mil. Como é que a pessoa que mora na cidade de 10 mil habitantes vai pagar o preço da capital? Ela não vai. Se a tabela não funciona nem dentro da sua cidade, como é que ela vai funcionar no Brasil? Não tem lógica. E tem que ter, é igual assim, bom, eu tenho empresa, eu aprendi muita coisa nesse meio tempo quando eu comecei a abrir empresa. Então, abrir uma empresa, a minha realidade é totalmente diferente da minha realidade quando eu era autônomo. É totalmente diferente. E aí o pessoal fala assim, pô, quando você abre uma empresa, o que você vai vender? Eu vou vender só o carro? Não, cara. Se você abre um empreendimento, você tem que alcançar todos os tipos de cliente possível. Então, eu tenho um produto exclusivo, que é para o cliente diferencial, eu tenho um intermediário, para aquele cliente que vai manter, e eu tenho que ter um produto, não que seja um produto inferior, mas que tenha um valor mais acessível para o maior tipo de público possível. Saída, né? E do mesmo jeito vai existir o acabamento que tem que ter o instalador exclusivo, que é o cara que é diferencial, que ele tem um nome, ele vai ter um preço diferenciado, o intermediário e o que está abaixo. O mercado precisa. Se tiver só o cliente exclusivo, como a galera ali que não tem condição de pagar uma mão de obra, o cara vai construir? Uma coisa que eu explico no curso para os meus alunos é sobre gerenciamento da carreira. Você aprende a assentar o piso, beleza. Assentar o piso, beleza. Você aprendeu? Uhum. Agora você tem que ganhar mercado, certo? Como é que você ganha mercado? Você tem que ser conhecido. Como é que você se torna conhecido? Como que uma pessoa que vai começar do zero começa assentando para o cliente final? Ele não começa. A questão é essa, ele nunca vai começar para o cliente final. Ele vai começar trabalhando com uma construtora, ele vai começar trabalhando para um construtor, cara que constrói para vender e tal. Então ele vai montando ali, ele vai trabalhando, vai pegando. Aí nesse processo de trabalhar para outras pessoas, você vai conhecendo X, vai conhecendo Y, você vai formando parcerias. E aí quando essas pessoas começam a te procurar, ao invés de procurar o construtor da qual você trabalha, é que você começa a construir a sua carteira de clientes pessoal. E aí, quando você tem isso, beleza. Se você conseguir trabalhar só para os seus clientes, está ótimo. Mas aí, você tem ali 5, 6 clientes fixos. E aí, durante um mês, esses clientes não têm obra para você. Você vai ficar parado em casa? Você vai ter que baixar a tua margem e vai ter que trabalhar para um terceiro, como empregado, vamos dizer assim. Você é autônomo, você trabalha para si mesmo, tá? Mas aí, eu vou ficar parado em casa ou vou pedir serviço para alguém para... Ah, mas o cara não vai me pagar o que o cliente final paga? Tá, mas você prefere não ganhar nada em casa ou você prefere ganhar menos trabalhando para o terceiro? Cara, nesse processo que você baixou um pouquinho aqui e está trabalhando para o cara,
esse cara que já abriu frente para você. Você já tipo assim, você tá ganhando um dinheiro aqui, mas você já tá visando aqui, ó. Mas aqui a roda continua girando, entendeu? Aí você faz o serviço pro cara aqui, esse aqui te liga e fala, ó, dá pra você aguentar 15 dias aí que eu tô terminando um serviço aqui e já vou para aí. Aí, nesse meio tempo, você volta lá para os seus clientes de novo. Aí você volta para a tua margem de preço lá em cima. Você volta lá Mas isso é dois pontos que eu sempre, assim, nas aulas de precificação que eu converso com a galera, eu explico, tem 2 pontos na vida que quando você, a gente é comerciante, né? Você está vendendo a sua mão de obra, que seja, 2 pontos que te tira do mercado. Primeiro, você não conhece a realidade de serviço. Quais são os meses bons de serviço? Construção tem isso, tem mês que dá uma parada, tem mês que dá uma acelerada. Então, a lei da oferta e da procura. Se está nos meses bons, eu vou bater o pé no meu preço. Se caiu o mês, eu tenho que conhecer qual que é o meu preço mínimo e tirar isso aqui. E outra, pega a soberba e deixa de lado. A maioria, cara, internet a gente vê demais, tem gente que é soberbo demais. É status, eu só faço isso, só faço aquilo. O cara, para falar um trem desse que eu só faço isso, só faço aquilo, talvez nunca viu um FII passar falta, talvez nunca teve que pagar um aluguel, talvez nunca teve doente. E isso aí, cara, pra mim, é uma das coisas que eu acho mais ruim. É ver quando a pessoa é soberba. O cara que fala assim, ó, eu só trabalho no meu preço, não tem boleto pra pagar em casa, mano. O cara não deve ter boleto para pagar em casa, nem carnê, de nada para pagar. O cara deve ter conta no banco, dinheiro abarrotado ali. Vou pra praia esse final de semana, vou ficar uma semaninha lá, depois eu vou, pego um serviço ali e tal. Aí se o cara tiver nesse patamar, o cara tem todo o direito de fazer isso. Agora, o cara tem uma metodologia. Ó, meu preço é aqui, eu abro mão. Aí tá, fica uma semana parado, beleza, ele aguenta. 2 semanas ele aguenta. A terceira semana começa a apertar. Na quarta, meu irmão, ou você abre mão do teu orgulho e vai fazer a roda girar, ou você vai passar dificuldade, porque, parceiro, não tem jeito. Tem aí vai por culpa no sistema, vai por culpa na concorrência desleal, vai por culpa em aí tudo. Começa o processo da desculpa. Aí começa a dar desculpa para todo lado. Não adianta, gente. Quem é mão de obra, você tem que entender o seguinte. O ideal é sempre trabalhar no preço cheio, é sempre trabalhar com o cliente final. Sempre. O arquiteto, a galera que te indica e tal. Mas nem sempre, às vezes dá aquela reviravolta ali, o mercado está instável, aí vem uma pandemia, e não sei o quê. Cara, você tem que se virar nos 30 para pagar suas contas. Você tem que dar um jeito de pagar suas contas. Tem muito ponto de vista, quer ver? O colega tinha colocado aqui no comentário aqui, só por alto aqui, pô, que ele tem um preço assim, aí vem a construtora, paga só tanto pro cara. Cara, são pontos diferentes. A construtora, quando você trabalha para ela, você tá lá registrado, né? Ela tem custos com a sua carteira de trabalho, né? Seu tempo ali, e você tem a garantia que todo dia você tem seu serviço. Quando você é autônomo, não, você não tem esse tipo de despesa, mas você não sabe se você tem serviço na semana que vem ou não. Então, existe esse negócio. Você vai acabar assalariado, cara, você vai ganhar o que você ganha na praça. Vamos jogar uma lógica aqui para a galera entender o que a gente está tentando dizer. Eu acho que assim, todo mundo já entendeu, mas se ficou ainda meio estranho o que a gente está tentando falar, vamos jogar uma lógica aqui. Vocês preferem trabalhar R$30 um metro numa obra de 1.000 metros ou a R$60 um metro numa obra de 100? É lógica. Cara, quando você tem uma obra de 1.000 metros, você faz uma programação. Quando você tem uma obra de 100, você faz outra. A pessoa não faz essa conta. É igual aqui, ó, vamos pôr, eu tenho um produto, nicho aqui. Nicho, ele varia muito de preço, todo jeito vai variar. Mas o cara pensa assim, pô, se eu vender um nicho hoje a R$150, tá barato? Muito barato. Tá muito barato. Se eu vender um nicho por dia, um único nicho a 150, é R$4.500 no mês. Tem muita gente que não tira 2 salários no mês. E o cara eu não vou vender tal, prefere não ganhar porra nenhuma, não ganhar 1 salário ou 2 salários, do que vender a 150. Se você faz uma classe para vender isso, você vai fazer uma parceria com a loja, né, que é exclusiva, ela vai fazer um compromisso de comprar X valores de nicho com você, pra você fazer um único nicho por dia. Cara, no mínimo, um cara que já sabe fazer, vai fazer 4 por dia. Mas não, cara, é aquilo que você estava falando. A construtora paga R$20 o metro do assentamento do piso. Mas tá, tem uma torre de 15 andares com 4 apartamentos cada andar e ela vai passar tudo para você. Você e mais 1 ou 2 da sua equipe ali, vocês vão pegar a torre inteira. Você vai ficar mais de 1 ano trabalhando lá.
Tá aí, garantido. claro, aí você vai ter que montar uma programação para a produção ser o suficiente para equalizar com o dinheiro que você precisa durante o mês sobre uma graninha. Agora, não, mas a 20 conta não trabalha, só trabalha 50, tá? Mas aí você fica um mês parado e aí? Pô, só E pra não você ter uma consegue arrumar noção, serviço. assim quando eu comecei, um modelo de bancada é uma bancada simples, tem pouca meia esquadria. Normalmente eu cobraria, vamos por uns 350, 400 reais para fazer uma bancada pequena, simples. Eu peguei as bancadas de um cliente meu a 250 reais. Aí os caras falam, mas você tá doido? Os caras falam, já falou que até que eu prostituí o mercado. Eu falo um negócio, se eu prostituir o mercado, eu sou uma prostituta muito bem paga. Porque eu peguei 80 bancadas desse cliente a 250, cara. Opa, Se eu não ganhasse dinheiro, a minha loja não estava aberta. A despesa da minha loja gira em torno de 10 mil por mês. É Como que a minha completamente loja está aberta diferente. até hoje? É completamente diferente. Então, assim, ó, aquele processo que a gente estava falando de gerenciamento de carreira e tal. Cara, se você é um cara conceituado no mercado, você não vai pegar uma obra por vez, você vai pegar 2, 3. Aí você vai ter que ter uma equipe. Aí você vai ser o administrador dessa equipe e tem mais 2 ou 3 pessoas trabalhando para você. Você vai pegar no preço X, repassar para a galera preço Y, você pega uma comissão para administrar a obra, é você que lida com o cliente, é você que. As buchas vai vir em cima do cara que pegou a obra, não do cara que está executando. Então, assim, tem um processo. Então, assim, aí o cara que tá lá sentando no piso fala assim, nossa, o cara tá ganhando nas minhas costas sem fazer nada. Cara, se não fosse eu pegar a obra, você nem estaria sentando no piso. Então, assim, cada um ganha proporcional àquilo que vale. E você vai construindo o seu valor ao longo do tempo. O cara que está ali, de repente, ainda não tem a imagem dele ligada ao mercado. Ele precisa de uma pessoa como eu para dar exposição para ele. E, além disso, ele está ganhando dinheiro porque eu estou passando grana para ele poder sentar o piso para mim. Está sob a minha supervisão, sobre as minhas regras. Mas ele está ali trabalhando, ele não está em casa parado, ele está trabalhando. Eu estou aqui administrando 3 obras com 3 pessoas diferentes. Tem 3 clientes na minha cola ligando para mim no WhatsApp toda hora que a minha obra está atrasada, você precisa correr, bota mais gente lá. Se der o BO lá, se der BO, o problema é meu. Até um negócio deu errado aqui, você vai ter que trocar, você vai ter que comprar o piso, repor para mim. Cara, eu estou ganhando proporcional à minha responsabilidade. Eu não pus a mão em nenhuma peça de piso, mas a responsabilidade que está nas minhas costas são de 3 clientes, 3 obras diferentes. Então, assim, eu estou ganhando proporcional ao meu trabalho. Meu trabalho é administrar, não é assentar mais. O trabalho das pessoas que estão assentando, o trabalho deles é assentar. O trabalho do cliente é me pagar. O cliente tem que fazer o corre dele, paga para mim, eu pago para os caras, e todo mundo fica feliz no final. Esse ponto, cara, esse ponto que a gente tá falando, assim, quando a gente fala de preço e tal, a gente não tá menosprezando ninguém, não tá atacando ninguém, não tá comparando nada a ninguém. Eu falo muito isso toda vez que eu vou dar um curso, ou de vez em quando a gente dá assessoria aí, pessoal. Existe uma diferença muito grande em eu saber executar um projeto e eu saber vender esse projeto. Muita gente mal começa, seja na porcelanaria, seja como azulegismo, e para. Porque não consegue entrar no mercado. Jair, né? Isso é a minha primeira bancada, eu tenho um produto aqui, uma bancada na minha prateleira, que sai a 700 reais. Sabe quanto que eu vendi ela quando eu comecei? Eu bato no peito e eu falo, eu vendi ela a 250 reais e eu entreguei de bicicleta, cara. De bicicleta era o que eu tinha. Eu comecei dali, fui devagarzinho, eu fui alcançando meu espaço, até eu chegar onde eu cheguei. Mas assim, isso é a questão do que a gente estava comentando sobre gerenciamento de carreira. Qualquer profissão é assim. Tem sempre o cara que sabe fazer, mas vai ser empregado do cara que não sabe. Por quê? Porque o cara que não sabe, ele não sabe executar, mas ele sabe vender. Diz quem sabe fazer e quem sabe vender. Se o cara souber fazer e vender, cara, ele vai ficar muito bem de vida. Por quê? Porque o cara consegue fazer tudo. Agora, tem gente que só sabe fazer, mas ele não sabe vender. E quando eu digo vender, é vender a ideia mesmo. Tipo assim, ó, eu sou azulejista, você é o dono da casa. Beleza. Aí você liga para mim, Franz, vem fazer o orçamento da minha casa. Eu vou lá, não converso com você, tá? Eu não tô te vendendo o meu trabalho. Eu vou lá e meço tudo, passo para você no papel, ó, vai ficar em tanto para fazer sua casa. Eu não conversei com você, não expliquei o grau de dificuldade, não expliquei o que precisa ser feito antes. Meia esquadria é um preço, que o rodapé embutido é diferente do rodapé externo, se o rejunte for epóxi ou acrílico é diferente do rejunte convencional comum. Eu não te expliquei todos os problemas que podem já ter na sua casa antes de eu começar o assentamento que eu vou ter que resolver. É uma massa que está esfarelando aqui, é um piso que tá, um contrapiso que está oco ali e tal. Eu só simplesmente passei um valor. Aí vai um cara lá, o segundo, vai o outro cara e fala assim, ó, senhor, é o seguinte, você precisa fazer isso, ó, sua casa é muito legal, muito bonita aqui, ó, assim, a ideia que eu posso passar para o senhor é o seguinte, ó, vamos começar o piso daqui para lá, o piso assim e tal, vai dar recorte escondido aqui no canto e tal. Tá vendo aquela parede com infiltração? A gente tem que resolver antes.
Isso aí, se o cara não te avisou, vai ter que resolver esse problema antes, porque se começar a infiltrar essa infiltração do teu piso aí, na tua parede aí, vai estufar o piso para fora. Então, assim, aí é uma coisa que o senhor já não sabia, já tô te falando, a gente vai ter que resolver antes, isso aqui vai ficar à parte, tá? Então, problema da parede à parte, beleza. Que tipo de rodapé o senhor vai fazer aqui? Não sei. Mas tem mais de um tipo? Tem vários tipos. Tem o rodapé externo, tem o rodapé embutido, tem o meio rodapé, que ele fica um para fora e um para dentro. Tem de mármore, tem de granito, tem do próprio piso, tem rodapé de polistireno, que já é outro detalhe. Nossa, mas eu nem sabia. E você vai explicando pro cara, ó, aqui no teu banheiro aqui, ó, o senhor vai fazer uma parede decorada, esses aqui, pá, tá, você vai fazer um nicho embutido, o nicho direto do piso, vai comprar um nicho de granito. Ué, mas daí como fazer isso aí tudo diferente? Tem que fazer isso. Cada tipo demais. De serviço. Aí, beleza. Depois que você explicou isso tudo pro cara, aí o cara não tá mais preocupado com o preço. Você explicou esse monte de coisa que o cara não sabia que tinha que fazer na casa dele, o cara já esqueceu o preço. Por quê? Porque ele lembra que o cara veio, não deu atenção para ele, não explicou nada e só passou o preço. Aí você foi lá, ficou uma reunião de 1h30 com o cliente, explicando tudo, como é que a casa... Você fez ele ver a casa pronta. Para quem que você acha que ele vai dar orçamento? Não tem nem como pensar. Cara, tipo, você acha mesmo que esse cliente, depois de ouvir tudo que você falou para ele, vai arriscar dar na mão do cara que não deu nem bom dia para ele na obra? Ainda mais com um cliente potencial, um cliente que realmente tem dinheiro para gastar ali. O que um fez e o outro não fez? Pode até ser que o segundo nem tenha um assentamento tão bom como o primeiro. Mas o segundo fez uma coisa que o primeiro não fez. Ele vendeu o negócio, ele vendeu a ideia, ele vendeu a marca dele, ele vendeu o trabalho dele. Se você tiver, você pode ser o melhor azulejista do mundo. Se você não souber vender a sua mão de obra, você vai ficar para trás. Então a ideia é, você tem que sair um bom azulejista e um bom vendedor. Se você conseguir conciliar essas duas coisas, meu irmão, qualquer parte do Brasil, você vai lucrar. Hoje vender é uma arte, cara. Foi uma das outras coisas que eu tive que aprender na raça mesmo, né? Saber dar o preço ali. Não é saber dar o preço, não é só cobrar o preço justo, não. É dar o preço para ter a negociação, para mostrar, fazer o cliente ver. Eu fechei um negócio uma vez, onde o projeto que o cara me apresentou era de uma marmoraria, ficava 4.000 e pouco. Eu sempre uso esse exemplo, foi assim que eu abri minha loja. E o cara me apresentou riscado, desenhado no papel, igual o marmorista faz. E ficou bem desenhado, cara. Ficou uma perspectiva bacana. O cara caprichou. O que eu fiz? Fiz uma visita de obra, uniformizado, igual eu sempre faço. Tirei foto, treino a laser, conferi medida, troquei ideia, sabia qual que era o fogão que ele ia pôr, qual que era o forno, o que tinha, tudo belezinho, pá. Aí o cara falou, quanto que é? Falou, vou montar o projeto e te apresento. Sentei na frente do computador, desenhei no SketchUp um projeto em 3D, com os pisos do cara, e fiz uma apresentação no dia seguinte, recebendo ele na minha loja. Eu peguei por R$ 9.300 o projeto do cara. Ele me pagou à vista e ia adiantar. Postura profissional, venda, você entregar. Negociação, marketing, pessoal. Ele falou, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca tinha visto. E o cara tem dinheiro para pagar. Exato. Então, assim, o cliente, ele tá preocupado com o preço? Tá, mas ele tá preocupado mais com a qualidade. Tipo, mano, não adianta pagar barato e ter que fazer 2 vezes. Então, se você já vai lá e já dá essa perspectiva pro cara, você faz o cara andar ambiente por ambiente já vendo o negócio pronto. Você explicando para ele como é que você vai fazer etapa por etapa do negócio, quando chegar no final da reunião, meu irmão, o cara não vai estar tão preocupado com o preço assim. E é tudo na vida, o ser humano é consumista, né? Se você não é... Estratégia de venda, falando do meu negócio aqui, às vezes a gente solta uma promoção, você compara, eu estudo muito o mercado, eu fico olhando por que esse comerciante, esse mercado tá pondo aquele preço naquele produto ali. Cara, não é aquele produto que ele quer vender. Ele não tá nem aí se ele vai entregar aquele produto a preço de custo. Ele quer fazer o cliente entrar lá dentro do estabelecimento dele. Fiz uma promoção do nicho a vez de R$150, cara. R$150, a cliente entrou na minha loja, ela comprou mais de R$1.800 de produto. Mais de 1.800. Então. A gente tem que saber fazer, mas também tem que saber vender o peixe, gente. Não é só saber fazer, não. Mas é isso aí. Franz, cara, nós já estendeu pra caramba aqui. O papo, praticamente 2 lives numa só. Deu uma galera aí. Quero te agradecer aqui de coração você ter participado com essa live com a gente, né? Um papo bacana, um papo sadio, um papo sério que a gente bateu aqui. Agradecer a galera que acompanhou a gente aí, todo mundo, né? Que acompanhou a nossa live. Espero que tenha esclarecido dúvidas, né? Que tenha desmistificado muita coisa aí.
E pinca o dedo no like, se inscreve no nosso canal. Na descrição tá o link do canal do nosso amigo Franz, tá o link lá do curso de azulejista dele. E final do mês, agora, do dia 20, eu vou estar em São Caetano ministrando o curso e depois na semana seguinte em Ribeirão. Então, se você quiser fazer esse curso com a gente, deixa nos comentários depois que a gente entra em contato ali. Se quiser deixar uma salva final aí, Franzão? Pessoal, agradeço a todos aí. Esse tipo de informação é importante para a nossa classe, essa troca de informações entre profissionais é importante. Você que está em qualquer parte do Brasil que está vendo essa live também pode ter certeza que algum assunto ou outro ali vai te beneficiar, porque essa troca de informação ajuda bastante. Aguardo todos vocês lá no canal Azulejista, acompanhando a construção da minha casa. Como eu comentei, comento todos os vídeos daquela websérie, é uma websérie mostrando o processo integral da construção. Todo o acabamento vai ser feito por mim. E, assim, eu quero fazer um negócio diferenciado, passo a passo bacana, com várias dicas tops ali de acabamento para vocês. Então, segue lá, canal Azulejista. E se você quer se especializar no acabamento, já sabe, né? Faz coisa mais, né? Dá o link aqui embaixo. Valeu, meu querido. Obrigadão. Cara, obrigado, Jair. Ó, se estiver passando por Rio Preto, você avisa que a sinuquinha vai estar garantida, hein? Vou passar assim, eu vou te mandar uma mensagem, vou te ligar com antecedência lá. Quando eu for, na volta, eu vou estar em Ribeirão. Aí quando eu tiver em Ribeirão que eu for voltar, a gente marca lá. Lá jogar minha sinuca, eu vou te dar a chance da revanche. Sinuquinha, Shopee e aquela porçãozinha, né? Passar a boca ali, é show de bola. Valeu, meu abraço. Falou, pessoal, um abraço, tchau.